Queridos, dando início à nova série, Sem Ofensa. Pare de ficar ofendido. Como é que as pessoas ouvem e interpretam a minha vida, aquilo que eu faço, aquilo que eu comunico? Você já pensou nisso? Como é que as pessoas enxergam você? Como é que eu recebo os outros, aquilo que o outro faz e diz? Só num casamento, aquilo que o marido falou e a mulher entendeu diferente, aquilo que a mulher falou e o marido entendeu diferente. Mas também pode ser entre irmãos, no emprego, no trabalho, na escola. Na comunicação e nas relações interpessoais, além da fala, que é o principal meio de comunicação, ainda existem outros vários aspectos e fatores que comunicam. A gente chama isso de metamensagens. É aquilo que vem junto nas entrelinhas. Vamos tentar explicar isso um pouquinho. Existe um tal de Albert Mehrabian, professor, psicólogo. Isso aqui é até uma pesquisa que já tem algumas décadas. Mas ele fala da regra 73855. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que 55% da nossa comunicação estão associados à nossa postura. O que é postura? Se eu entro de peito erguido, para falar com vocês, voz para fora, ou se eu entro assim. Vocês estão entendendo? Teve uma diferença na postura. Então, 55% é daquilo, é a nossa postura. Aí vai falar que 38% é a forma como eu falo. Eu posso falar da forma assim. Pessoal, boa noite, eu estou muito feliz de estar com vocês hoje à noite. E eu acho que Deus tem algo bem legal para falar conosco. É uma forma. Pessoal, boa noite. Legal poder estar junto mais uma vez, ouvir a voz de Deus. E com certeza, Deus tem algo legal para cada um de nós. Vocês perceberam a forma, como foi diferente? E aí ele diz que apenas 7% é aquilo que de fato é a nossa comunicação. Entende? Então, gente, você percebe que não é difícil imaginar que, se já queimamos o nosso filme nos 38%, nos 57%, tá, na postura, na forma, e só sobrar 7% no conteúdo, então, na verdade, que já queimamos o filme. Então, não adianta mais falar muita coisa. Vocês lembram aquelas primeiras aulas do ano? A gente fica curioso pelos professores que a gente vai ter, né? Eu lembro na 8ª série, no ensino médio, para mim sempre foi muito... Cara, vamos ver que professor que nós vamos ter. E para mim, 5 minutos já dava a ideia de como vai ser a aula pelo resto do ano. Vocês já passaram por isso? E pior que a gente não erra muito, não, né? Então, é isso. Nós falamos, tem metamensagem, de coisas que vão junto com aquilo que nós falamos. Vanessa von Edward vai dizer que a linguagem não verbal, aquilo que os gestos, nossa aparência, falam 12 vezes mais do que as nossas palavras. Essa semana foi interessante, né? Eu faço 2 vezes por semana na academia, não porque eu gosto, eu preciso, tá? Então, gente... Mas foi interessante, aí o meu personal, aí ele me deu um peso de 6 quilos, né? E eu peguei e fiz assim. Eu achei que era isso, né? E aí ele só deu uma risadinha. Era para pegar assim. Cara, muda de figura. Mas a risadinha dele, cara, foi uma mensagem muito forte, sem palavras, né? Quer ver quando, de repente,
alguém estaria falando aqui, ou eu estou falando aqui, e o Rafael aparece aqui atrás e faz assim. Todos vocês iam olhar para o Rafael, para o gesto dele, fazendo assim. Queridos, vocês estão entendendo que não são só nossas palavras que acontecem. Tem muita coisa na comunicação que corre junto. No português fala-se de 38 figuras de linguagens, além de expressões faciais, simbologias que podem dizer muita coisa. 38 figuras de linguagem, ironia, presopopeia e tem aquelas, esqueci já, mas 38. Tá bom, gente? Olhe na internet, vocês vão ver. Mas minha aula de português já faz algumas décadas. Mas é interessante, são expressões, por exemplo, que diz assim, cara, ele é forte como um urso. Ele não é um urso, ele apenas é forte como um urso. Isso me parece que é uma prosopopeia, tá? Então, se eu falei errado, esqueço. Se for certo, é isso mesmo, tá? Eu queria dizer com isso, tem 38 linguagens, mas tem mais coisas, tem vícios, tem hábitos, tem expressões, tem aspectos culturais e tanta outra coisa que rola junto. Por exemplo, sarcasmo, ironias, bullying, piadinhas, expressões preconceituosas, depreciação, negativismo, críticas, etc. Catástrofe. Tem aquelas pessoas, tudo é catástrofe. Cara, eu passei lá e eu vi aquilo. Cara, calma, calma. Não foi tudo isso, não. Eu uma vez ouvi de um primo meu que disse assim, que ele ficava muito triste, que o pai dele era muito irônico. Muita ironia. Ah, muito bonito então isso que você fez, né? Assim, disse, cara, ele não suportava ouvir essa ironia. E aí ele disse para a esposa e para as filhas, por favor, me corrijam se eu estou sendo irônico. Eu não quero isso. Porque ironia, sarcasmo, esses vícios na comunicação são terríveis. Se tem aquela pessoa, eu gosto de fazer piadinha, mas uma vez alguém me corrigiu, uns bons 15 anos atrás, disse, William, menos piada quando você prega. Porque se tu estás falando uma coisa séria, já faz uma piadinha sério, já faz uma piadinha, você se perde na mensagem e você dilui o recado. Então, gente, é verdade, não dá para fazer uma piadinha toda vez que tem algum assunto da esposa, toda vez que tem um assunto com os filhos, eles não vão te levar mais a sério. Tá? Piada tem seu momento certo e também a maneira certa de fazer isso. Pessoas inteligentes, elas cuidam dessas coisas. E sarcasmo é terrível ainda, quando você é sarcástico, você avacalha, você ofende a pessoa ainda e acha engraçado. O seu falar, diz a Bíblia, seja sempre agradável e temperado com sal. Interessante que a Bíblia tem algumas observações em torno da nossa comunicação. Eu gosto desse versículo, o seu falar seja temperado com sal. O sal em si não é um tempero. O sal é um negócio interessante que realça o sabor, ou o sabor está adormecido, mas quando tem um pouquinho de sal, parece que o sabor, então, ele enaltece. Uma carne sem sal, um arroz sem sal, fica sem graça. Por outro lado, uma carne com muito sal ou um arroz com muito sal, você salgou 2 vezes, também não é bom. Então, a Bíblia está dizendo que nossas palavras, elas devem ser temperadinhas, dizer na medida certa. E por que com as pessoas estranhas nós costumamos ser educados? E parece que quanto mais próximo, mais íntimo, a gente às vezes avacalha. Ou pouco sal, ou demais. Deixa o cara na baga, só faz não é nada, cara. Pode ser sim ou não. Vamos ver, ou não responde. Então tem que ter um salzinho na medida certa. Tem uma outra coisa que Jesus fala em Mateus 7, 1 e 2. Não julguem. Por quê? Para que você não seja julgado. Pois da mesma maneira que você julgar,
Você vai ser julgado. Isso é uma avenida de duas vias. Vocês serão julgados à medida que você julga. À medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Existem algumas coisas na vida que é uma lei da semeadura. O que você semeia, você colhe. Você não pode semear uma semente ruim e querer colher uma coisa maravilhosa. Também com a nossa crítica. Bom, gente, mas tem um outro texto, eu quero mostrar mais 2 textos aqui nesse momento, que seria, esse mesmo texto agora de Mateus 7, 1 e 2, continua no versículo, agora o versículo, deixa eu ver, versículo 3 e 4. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Vocês já perceberam pessoas que querem dar lição de moral e tu diz, caramba, esse cara não tem espelho, né? Porque está aqui falando das coisas. Só essas pessoas têm uma capacidade de botar qualquer defeitinho na vida e também na situação alheia. E a Bíblia diz, cuide, repare primeiro você, o autoconhecimento, deixar que a luz de Deus brilhe através de nós, e dizer, Deus, me mostra como eu devo lidar com o meu semelhante. A gente deve amar o próximo como a si mesmo. Eu devo falar como eu queria que falassem comigo. Eu devo julgar como eu queria que os outros me julgassem. Eu devo ver no outro uma dificuldade, como queria que o outro também olhasse para mim, se tivesse alguma coisa fora do lugar. E o último versículo ainda de Mateus 5,37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. Aqui Jesus está dizendo, vem do diabo, isso é diabólico. A gente tem que aprender a dizer, sim, fui eu fiz, sim, eu estarei, sim, eu vou concordar contigo, eu estou ajudando, e aí você cumpre isso. Não, eu não posso, eu não estarei, eu não consigo, eu não concordo. Essa coisa de deixar assim meio de banho-maria, e tem pessoas que me incomodam às vezes. E daí, pessoal, eu posso contar com vocês sábado que vem à tarde, às 16 horas, aí fazer um mutirão? Vamos ver, pastor, quem sabe? Cara, isso não é a resposta. A Bíblia diz que isso não vem de Deus. Diga logo, não quero, pronto, não vou. Estou indo, pode contar comigo. Pessoas que dá para levar a sério, elas têm palavra. Sim, sim, não, não. Né? Vamos ver, e depois não vão. Então, gente, está aí. Isso são algumas questões em torno da nossa fala. Ainda continua até em Tiago 1,19, tem um versículo que diz assim, estáis prontos para ouvir, tardios para falar, e mais devagar ainda para se irritar. Mas a gente gosta de inverter a ordem. Primeiro se irrita bastante, fala, depois diz, tá bom, agora tu pode dizer o que tu acha. Cara, aí tu destruiu. Bom, nosso tema é pare de ficar ofendido. Onde entra a ofensa? O que é a ofensa? Bill Hybels, um escritor que já temos usado também nas nossas palestras, ele diz que nós temos as ofensas, que são aquilo que nos ofende, que machuca. Tem as pequenas ofensas do dia a dia. De repente o marido saiu de casa e não disse o tchau e não deu aquele beijinho, né? Então a mulher agora fica 7 semanas ofendida. Ah, cara, aí fica difícil, né? É melhor dizer, poxa, senti falta aí do seu beijo hoje de manhã. Ah, eu não estava bem. Ok, passou. Essas são as pequenas coisas. Ah, a criança, ela não comeu como deveria, jogou um pouquinho no chão, e aí você fica ofendido, porque o mundo tem tanta fome, e você não imagina que você está falando. Cara, isso é potencializar as coisas pequenas. Tem as questões médias, as ofensas médias, são aquelas que de fato aconteceu.
Você falou uma coisa que não foi legal, você deixou outro, de repente tinha uma coisa na geladeira que era para ser para todos, e você devorou aquilo e outro ficou sem. Então, foi uma coisa, puxa, estava combinado que cada um poderia comer um picolé ou 2 picolés, enfim, e aí você devorou tudo e deixou outro no seco. Né? Isso é uma coisa chata. Não gostei que você fez. Você fala. Mas tem coisas ainda médias, um pouquinho maiores do que essas, que uma boa conversa resolve. E também é uma questão de maturidade, a gente não ficar assim de mimimi. Mas Bill Hybels diz que tem uma terceira categoria, que são as ofensas mais complicadas. Essas nem sempre a gente pode reparar, pois às vezes, mesmo que você quisesse, elas não têm mais como recuperar. Essas você apenas pode perdoar. E é sobre isso que nós queremos conversar um pouquinho. O que a Bíblia fala do conceito ofensa? Seja de ser o agente da ofensa, mas em especial quando alguém nos ofendeu e nos machucou. Por mais que o termo parece remeter a um sentimento de injustiça, você me ofendeu, né? Uma situação que doeu muito, me deixou magoado e que também confere, sem dúvida. Porém, o termo bíblico grego que é proskoma, para descrever ofensa, nos ajuda a entender um pouquinho mais se nós olharmos a etimologia, a origem, o significado, a raiz dessa palavra no grego. Primeiramente, nós queremos lembrar que o termo não aparece tantas vezes na Bíblia. Na tradução NVI, o termo aparece logo depois da oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 10, Jesus diz, quando orardes, orem assim, Pai Nosso que vem, né, que está no céu, etc, etc, etc. E aí ele fala no versículo, deixa eu ver agora, 12, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. E aí, quando ele termina isso, o versículo pois teu reino, o poder e a glória, para sempre, amém, Jesus entra com um versículo, pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também nos perdoará. Mas se não perdoarem os outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Essa palavra ofensa aparece algumas vezes no Novo Testamento. Tá? Mas o que significa essa ofensa? Ofensa no sentido de alguém ter lesado a sua dignidade. Alguém feriu o seu direito de justiça. Alguém que sofreu um dano, um golpe. Alguém que levou um tombo. Aliás, no Antigo Testamento, a palavra ofensa, ela remete a alguém que bateu numa pedra, ficou machucado e caiu. Ofensa é como botar uma pedra no caminho de alguém, a pessoa cai, tomba, se machuca e fica estatelada. Isso é ofender. Não é assim, às vezes, quando alguém realmente abre o verbo e quer nos ofender? Não é algo assim que você vai para o chão, fica na lona? É possível perceber essa dimensão da transgressão nas palavras de Jesus, no texto capítulo 6, 14 e 15. Apenas o perdão, conforme Jesus, é a única real possibilidade de remover a culpa. Repito, Jesus está querendo dizer nesse versículo que apenas o perdão pode realmente aliviar e tirar a culpa. Tem situações que nós nem podemos mais reparar, mas tem outras situações sim. Mesmo que você devolva, mesmo que você repare, mas quebrou a confiança, algo ruim. O que precisa vir junto é dizer, me perdoe. E o outro diz, eu te perdoo. Nós temos que aprender a citar um pouco mais de novo pelo nome essa questão da ofensa. Hoje, quando alguém pisa no tomate, cara, foi mal, João, foi mal. Foi mal, cara? Não foi mal, você me destruiu. Você colocou uma pedra no meu caminho, você fez uma coisa muito chata. Como foi mal? Cara, deu uma fraqueza. Não foi fraqueza. Então você precisa dizer, João, eu percebo que
que eu te quebrei as pernas, cara. Eu fui um cara cruel contigo no que eu falei. E eu percebo que eu te prejudiquei muito. João, você me perdoa? Eu tenho que botar na tua boca e você diz, William, passou, está perdoado. Estou entendendo? Sabem, pois o estrago que fizemos, aliás, existem estragos que não dá mais para reparar, não. Jesus aplica essa máxima de não conseguir reparar, ele diz que nós fazemos isso em relação a ele, mas essa máxima também de não reparar acontece nas relações interpessoais. Pois o estrago que nós fizemos com os projetos de Deus em grande e boa medida, também em relação a ele, não tem mais como desfazer. Um aborto é um estrago do projeto de Deus. Um estupro é um estrago do projeto de Deus. Um assassinato, um abandono de uma criança, uma traição seguida de separação, uma vida estragada pelo álcool, pela droga, uma natureza destruída, uma espécie extinta, uma guerra injusta que destruiu uma nação. Tudo isso trouxe dor que não tem mais reparo, não temos como voltar atrás. E se não voltar atrás, o que você faz com essa culpa, às vezes coletiva, às vezes histórica? Ela precisa ser confessada, ela precisa ser citada pelo nome, não dá para varrer debaixo do tapete. Apenas o perdão de Deus e a sua graça poderiam devolver a paz, curar e restaurar vidas e nos libertar das cadeias do passado. Lutero vai dizer, ou o pecado está pendurado no nosso pescoço, ou a gente pega ele e pendura ele na cruz. E aí a gente pode viver de novo. Jesus nos quer levar a perceber que existem situações nas relações interpessoais que somente podem seguir adiante se aplicarmos o mesmo princípio, perdão. Jesus ainda nos coloca diante de uma sinuca, pois ele diz, da maneira que você perdoou o seu marido, perdoou a sua esposa, perdoou o seu filho, perdoou o seu pai, da mesma maneira como você perdoou, assim Deus também vai te perdoar. Não é assim que a gente ora no Pai Nosso? E perdoa as nossas dívidas, ó Deus, assim como eu já perdoei aquelas pessoas que devem a mim. Eu preciso falar um pouquinho ainda da etimologia. A etimologia, a palavra proskoma, o termo proskoma tem um prefixo pros, que significa acima, além, adiante de. Então, proskoma é a palavra que vai descrever ofensa no grego, proskoma. Pros é acima de. Coma é a palavra coma no português. Alguém está em coma induzido, ou um coma que veio após um acidente. Aqui está dizendo que ofensa é alguma coisa que vai além da não consciência. Ofender é fazer alguma coisa que vai além da consciência. Eu não tinha noção de quanto a minha ofensa para você foi destrutiva. E você que ofendeu, e você que recebeu a ofensa, você talvez também não tinha noção, como aquela palavrinha que você recebeu do seu patrão te fez um estrago terrível. Uma palavra excessiva, uma ironia, uma brincadeira boba, uma piada. Então, a ofensa tem esse lance além da consciência. Então, se há um nível de erros e pecados que as pessoas fazem e nem percebem o quanto estragou, e aquele que recebe diz, você não tem noção, e eu mesmo não sabia quanto ia me machucar. Aí eu lembro de alguém que parece que entendeu muito bem isso.
alguém que só fez o bem, alguém que era justo, que era perfeito, alguém que foi para Jerusalém, alguém que de repente foi traído pelos amigos, pelo Judas, foi traído e abandonado pelos seus amigos, alguém que dia seguinte foi açoitado, foi debochado, cuspido, alguém que foi levado e levou uma cruz até o Calvário, foi crucificado, e esse alguém que foi ofendido porque ele era o Filho de Deus, ele era e é aquele que ele afirmou ser. E esse cara foi crucificado, e quando ele estava lá no alto, ele diz uma palavra proscoma: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Estão entendendo? Parece que aqui Jesus nos dá agora uma chave poderosa. Sabe, existe um versículo que eu quero ler ainda. Como identificarmos por que nós nos ofendemos? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Esse texto diz que se a nossa cidade, em alguns momentos, ela tiver um muro destruído, um muro baixo, nós somos vulneráveis, nós somos influenciáveis, também no quesito da ofensa. Camila Vieira diz que todos nós temos vícios emocionais. Vícios emocionais se você recebeu do seu pai, muitas vezes, essa narrativa de escassez. Não tem dinheiro, dinheiro não cresce em árvore, não sabe como a vida dura, cresça primeiro. Isso é um vício emocional. Você entra na vida com medo de qualquer transação econômica, você treme, você é chato com a esposa é chato com você, e você sente que tem um vício que é autonutrido por si mesmo e também pela influência da esposa. Outros vão dizer que não suportam gritarias, porque em casa sempre teve um banzé. Sempre foi uma gritaria, e essa pessoa não suporta uma voz mais forte, viciado em ouvir. Aí tu diz, não, mas então ele pode ser um cara que não precisa gritar com ninguém. O problema é que você leva o vício. Você leva o vício, e quando alguém grita contigo, sabe o que você vai fazer? Gritar. Você está viciado no grito. O vício dos nãos, tem pessoas que receberam não, tudo não, cara. Você, como criança, quer crescer, avançar, você quer um pai e uma mãe participativa, proativa, e os não, só não. E depois você é adulto, ganha um não. Aquilo parece terrível, porque você ficou viciado nos nãos. Mas cuide, talvez você também é uma pessoa que diz um não com uma leveza, mas você não quer o não. E aí nós poderíamos continuar. Queridos, nós temos nossas partes frágeis, onde nos ofendemos, mas eu preciso chegar ao final, e ainda no slide 8 agora, como detectar os vícios emocionais? Com que frequência você se ofende em alguma área? Eu logo me identifiquei. Tem uns 2, 3 itens que, olha, para tirar o Bretsky do sério aqui é fácil. E a Kátia diz, quando eu me ofendo, eu estou fazendo assim. Eu boto a língua aqui e fico mordendo em cima. Eu nem reparo, mas ela consegue fazer essa leitura, essa linguagem não verbal. Tá? 2, intensidade das palavras ofensivas. Isso uma vez meu mentor falou, William, quando tu está brabo, cara, tu é muito intenso. Tu faz uma expressão facial, aquilo vem forte. Calma, um pouco menos. Eu me flagro nisso. Eu sou expressivo, mas quando então eu fico de pá virada, eu sou muito intenso, e isso é assustador para outras pessoas. E finalmente 3, na intensidade das reações. Pronto, agora fico 7 dias sem falar com a pessoa. E já xingo, já respondo, quero dar o troco na mesma moeda. Amados, finalizando, dicas para superar.
não fique com a brasa na mão. Essa questão da ofensa, da linguagem não verbal, das coisas ruins, quando alguém quer botar uma coisa ruim no seu colo, eu diria assim, primeiramente quem se queima é aquele que ofende, tá? Tem pessoas que têm uma facilidade de ofender, talvez elas são viciadas em algumas coisas, elas têm uma história de vida, e se elas têm algo que elas querem te ofender, você tem a escolha de pegar essa brasa quente, pegar ela, a outra pessoa se queimou e você vai se queimar. E porque dói, você joga de volta, e o outro pega e joga de volta. E a gente vai se queimando, avolumando numa crescente de machucar o outro. Então, se alguém vem com uma brasa quente, diga, estou fora, isso não me pertence. Eu percebo que você não está bem com esse assunto. Segunda questão, a porta de saída da ofensa é o perdão. Você quer sair da angústia, do ambiente fechado, do sufocamento da sua história? Abra a porta. O problema é que tem portas tão fechadas que elas têm uma trava, que parece que você não consegue abrir. Aí eu queria dizer para vocês, eu tenho uma chavezinha pequenininha aqui. Essa chave tem um segredo. Se eu quiser replicar essa chave, eu vou no chaveiro, levo ela, e ele consegue fazer exatamente o mesmo desenho. Se você não consegue abrir algumas portas, olhe para Jesus na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se você tem coisas na sua história, diga com todas as letras, Jesus, perdoe o meu avô, perdoe meu pai, minha mãe, aquele professor, porque o que eles fizeram, eles não têm noção do estrago que eles cometeram. Então, a porta é o perdão, mas a chave, o segredo, Pai, proscoma, eles não têm noção do que eles fizeram. Porque, na verdade, tem pessoas queridas que te machucaram. E se elas são queridas e são da família, ela não tinha a intensidade e a vontade de te machucar tanto. Por isso, ela não tem nem consciência disso. Porque se ela tivesse consciência, ela não faria o que ela fez. Claro, tem gente que faz, às vezes na raiva, atitudes, essas são as pequenas coisas, coisas médias, têm que ser resolvidas. Mas nós estamos falando da ofensa, aquilo que machucou, que foi fundo. Pai, perdoa porque a pessoa não tem noção do que ela fez. E se você não consegue, olhe para a cruz. E a cruz você vai perceber que Jesus diz primeiramente para ti, Pai, perdoe aquela pessoa lá atrás. Ela não tem noção de quanto ela estragou o projeto de Deus. Pai, perdoe ele, perdoe ela, perdoe você aqui na frente. Pai, perdoe. E aí você vai perceber que todos nós estamos aquém precisando desse amor perdoador. Perdoe o William, as lambanças que ele fez na vida. Ele não tem noção do que ele fez. E aí eu pego, me inspiro nesse segredo. E eu vou dizer para minha esposa, Deus, perdoe minha esposa ali, onde ela tem me ferido, me machucado. Perdoe que meu filho e minha filha não compreenderam a dimensão. Mas Pai, me perdoe. Eu machuquei a minha filha de uma maneira que ela não tinha... Eu não tinha noção de quantas minhas palavras eram duras. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.